Bom dia, turminha! Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Descansaram? Aproveitaram? Estamos começando mais uma semana, mais uma segunda-feira e hoje, de verdade, a gente vai ter aula de história, tá? Não vai ser que nem semana passada não, que foi uma brincadeirinha que eu fiz com vocês. Então hoje, realmente nós vamos ver o que eram os indígenas, os jesuítas e os bandeirantes e o que esse povo tinha a ver um com o outro. Nós estamos trabalhando em história tudo que a produção do açúcar, né, desencadeou, quem que se envolveu, as brigas que deram, enfim, tudo que teve durante essa bagunça. E na nossa última aula, nós havíamos visto a respeito dos bandeirantes e das bandeiras, né? Os bandeirantes eram aquele pessoal que capturava os indígenas para levar para o trabalho escravo e toda a relação que eles tinham, né, com essas aldeias e como que eles foram se envolvendo. A gente viu a respeito da cultura, como que foi ali espalhando essa coisa, mas hoje a gente vai ver qual é a relação desses dois povos, né, os bandeirantes e os bandeirantes indígenas, com os jesuítas, né, o que tudo esse povo tem a ver um com o outro. Mas primeiro a gente vai relembrar quem são os jesuítas, quem será que é essa galera? Acompanhem aí. Os jesuítas eram religiosos católicos no Brasil que tinham a missão de ensinar sua religião. Eles eram enviados pela coroa portuguesa e seu principal objetivo era converter a população indígena ao catolicismo. Todo esse trabalho era chamado de missão jesuítica. Nossa, prof, que maldade, né? Eles forçavam os indígenas a aprender os costumes deles? Sim, mas toda história sempre tem dois lados. Então, além deles receberem os conhecimentos religiosos, né, dos bandeirantes, os índios também tinham algumas vantagens nessas aldeias que eram construídas. Por quê? Ali, eles aprendiam como lidar com a lavoura, então eles aprendiam o manuseio com a terra, como lidar com grandes plantações. Também aprendiam coisas com relação à criação de gado, os cuidados necessários, como que eles deviam fazer. Tinham muita aprendizagem sobre artesanato, sobre trabalhos manuais. E o mais importante de tudo isso, eles eram alfabetizados. Então, dentro dessas aldeias, eles também aprendiam a ler e a escrever. Aí vocês vão me perguntar bem assim, prof, tá, você falou da relação dos indígenas com os jesuítas até agora, mas os bandeirantes entram onde nessa história? Adivinhem. Os bandeirantes, em toda essa bagunça, eles eram os vilões, eles não tinham nada a ver com os jesuítas que faziam o papel de mocinhos ali da situação. Por quê? A gente viu anteriormente que os bandeirantes capturavam esses indígenas para levar para venda, para torná-los escravos, né? Eles eram mandados pelos senhores para capturar esses indígenas. Então vocês pensem que qual seria o valor, porque eles capturavam e vendiam, qual seria o valor de um indígena que já sabia mexer na lavoura, que já sabia cuidar de gado, que já sabia mexer com artesanato? Era muito maior, porque a carga de conhecimento que esse indígena tinha também já era muito maior. Então ele valia muito mais do que o indígena que ainda não estava envolvido em todo esse meio, que ainda estava lá no povoado dele. Então o que começou a acontecer? Esses bandeirantes, vendo que ali nessas aldeias tinha uma riqueza muito maior entre os indígenas, eles começaram a invadir essas aldeias com muita frequência. E os jesuítas acabaram desanimando dessas missões que eles tinham, que eram mandados lá pela coroa portuguesa, e começaram a diminuir a frequência com que essas aldeias eram feitas.
Então a coisa começou a ficar meio feia, porque os bandeirantes se reuniam em grupos maiores e invadiam essas aldeias. Lá dava toda uma pauleira, era briga, era gente que morria, era índio que saía extremamente machucado e mesmo assim ainda era levado para ser tornado escravo lá pelos senhores. Então, diante disso, os jesuítas acabaram desanimando um pouco e o negócio começou a esfriar, já não tinha mais tanto valor e eles já não tinham mais tanta garra, né, em trazer essa cultura lá da coroa portuguesa pro Brasil, porque o negócio começou a ficar meio feio por aqui. Então, cada aldeia que eles criavam, eles acabavam sendo atacados e daí não tava legal. Então, essa missão, né, essa coisa que eles desenvolviam, diminuiu e diminuiu muito. E os bandeirantes, procurando outra alternativa, acabaram voltando a capturar os indígenas que estavam lá nas aldeias deles, que daí já não tinha mais nada a ver com os jesuítas, tá? Deu pra entender mais ou menos onde entram os jesuítas nessa ideia, nessa história, e o que os bandeirantes têm a ver com tudo isso? Deu, né? Galerinha, lá na página 164 da apostila de vocês, tem um texto que explica justamente toda essa treta que aconteceu. Como que foi, aonde que foi, quem chegou primeiro, quem chegou depois, por que acabou as missões, e enfim. Eu passei para vocês de uma forma bem resumida. E na página 165, nós temos uma atividade do material de apoio de vocês. Então, tá pedindo para vocês destacarem os adesivos lá da página 7, da folha 7, e montarem ali de acordo com as legendas, ok? Depois de todo esse rolê, de toda essa briga, de toda essa bagunça, a gente já viu que o açúcar ele passou a ser bem mais comum, né, entre os povos, entre aquela população, e ele começou a perder o valor que ele tinha. Ele começou a ser muito mais acessível, muito mais comum. Consequentemente, quem produzia já não estava mais ganhando tanto. Será que daí todo mundo passou a viver na paz, tudo certo, tudo tranquilo, cada um no seu canto? Não. Aí vem mais uma treta das grandes. Sabe por quê? Porque eles descobriram o tal do ouro. E agora vocês vão ver por que essa bagunça começou. Circulou no início dos anos 1980 a notícia de que ouro, quilos e até toneladas do precioso metal encontravam-se ali, no córrego estreito, ao pé do morro da fazenda Três Barras, a 150 quilômetros de Marabá, sul do Pará. Começou aí a se desenhar o cenário que ficaria famoso no mundo inteiro. Em 2 anos, o riacho tornou-se um buraco do tamanho do estádio do Maracanã, com 100 metros de profundidade. Com o nome emprestado de uma serra vizinha que não tinha árvores, a Serra Pelada se transformaria no maior garimpo a céu aberto do mundo, de onde saíram oficialmente 30 toneladas de ouro. Olha aí, o causador da nossa próxima encrenca. Claramente, naquele tempo, o Brasil não vivia em paz. Então, a gente viu que lá em meados do século XIX, a galera toda tava de olho nesse ouro que surgiu lá para os lados de cima, lá em Gerais, que antes era Gerais, não era Minas Gerais. Passou a ser Minas Gerais justamente pelas minas de ouro que tinham naquela região. Então, o lugar era chamado de Gerais antes, e com o conhecimento de todas essas minas, passou a ser chamado de Minas Gerais. Aí surgiu o nome desse estado, que é o mesmo até hoje. O que aconteceu a partir daí? As pessoas, né, com todo esse interesse, começaram a se deslocar daqui, de outros lados,
lá para aquelas regiões. Então lá em torno dessa região de Minas, né, de Minas Gerais, começaram a surgir alguns povoados, algumas cidades dessa galera que estava indo para lá para tentar comprar uma região que elas conseguissem ou extrair o ouro para elas ou de alguma forma passar a mão em quem estava lá. Os senhores, que eram os donos dessas terras extremamente ricas dessas minas, precisavam de uma mão de obra barata, porque eles não queriam pagar nada caro, e eficiente, que realmente funcionasse. Adivinha atrás de quem que eles foram? Isso aí, galera. Foram atrás daqueles indígenas que tinham ficado aqui achando que estavam em paz depois da treta com os bandeirantes, e também grande população negra que também era tornada escravo nessa época, ok? Ali na página 170 da nossa apostila, nós temos uma obra chamada Lavagem do Ouro, de Rugendas, do século XIX, que mostra pra gente mais ou menos como que acontecia essa extração do ouro lá naquela época. Agora as coisas já são bem diferentes. Se vocês observarem, essa obra ela tá mais ou menos parecida com um infográfico. Ela tem vários tópicos e embaixo desses tópicos ela tem as legendas. Então, se vocês pegarem o primeiro quadradinho azul, aquele maior que tá no canto superior, tá falando pra vocês assim que a melhor estação do ano para extração do ouro é o inverno, porque os níveis do rio abaixam e facilita a extração, facilita a observação desses flocos de ouro. É porque você não vai chegar lá e achar uma pedra desse tamanho. É um trabalho muito minucioso, com peneiras, até porque ali existem vários tipos de pedra que acabam se misturando, e por isso que precisa de todo esse trabalho manual para eles conseguirem achar o ouro. E lá no quadro amarelo, do outro canto, tá assim, ó. E onde era feita essa extração do ouro? Uma parte era feita nos chamados terrenos de aluvião, depósitos de areia, argila e cascalho localizados nas margens dos rios. Mas como podemos observar, as encostas dos morros e as minas subterrâneas também eram exploradas. Então, além de ter esse trabalho de extração do ouro por esse povo escravo nas margens dos rios, né, ali em volta e no meio daqueles cascalhos, também era feito dentro das minas e também no topo e no decorrer dos morros. Então eles achavam que achavam não, né? Esse ouro ele tem que vir de algum lugar. Então eles percorriam o caminho para descobrir de onde ele estava vindo, e na maioria das vezes eles acabavam achando uma fonte um pouco maior, certo? Será que esse negócio de ouro e extração deu treta também? Igual o açúcar deu, todo aquele rolo, toda aquela briga, todo aquele povo se metendo no meio? Isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Mas agora a gente vai para algumas atividades. Lá na página 166 e 167 nós temos aquele textinho que eu coloquei aqui no vídeo para vocês, e um textinho explicando como foi essa notícia, como que se espalhou essa coisa, que surgiu esse ouro e começou a dar toda essa história. E na página 167 nós temos algumas questõezinhas para vocês responderem. Vamos depois para a página 170, onde tem esse retrato para vocês darem uma olhadinha a essa obra. E na página 171 também temos algumas questões sobre a extração do ouro, tudo relacionado a essa obra que está aqui na página anterior, ok? Galerinha, qualquer dúvida me chamem, a prof vai ajudando vocês. Um beijão, tenham uma maravilhosa semana e até a nossa próxima aula.